Televisão é uma coisa, tablet celular é completamente outra. O que a gente fala de malefício de tela, hoje em dia, não se compara ao que a televisão fez nos anos 80 e 90. Se a gente fala para os pais que está tudo errado, tem que viver sem tecnologia, perdemos, né? Essa vida não existe mais. Nossa, mas a gente trabalha um monte, dá de tudo para as crianças, que ansiedade vai ter? Por que é ansioso uma criança que tem de tudo, todos os brinquedos, tá? Aí eu comecei a ler e foi realmente, né, um espelho, né? Então chega essa questão das telas, né? Que não é somente de telas que fala aqui, né? É a tela. Vamos satanizar a tecnologia, a tela aqui é ruim. Não, como o mundo está mudando. Como os nossos filhos estão crescendo de um jeito diferente, como o comportamento e as relações sociais estão mudando lá, né, desde que eles são crianças, e com certeza vai ser totalmente diferente quando eles têm a nossa idade. Gente, eu tô na pediatria tem 18 anos. Então eu vi a coisa acontecendo, assim, eu não, né? A pediatria viu. E a gente vem falando de tela já tem muito tempo, mas tem uma virada muito grande que é o smartphone e que é a rede social. Isso deu uma aumentada expressiva. E o que o Jonathan Haidt fez nesse livro, que eu acho que foi o grande impacto, foi reunir tudo num negócio. Né, porque antes ficava uma coisa meio solta, outra. Ele reuniu todos os dados que a gente tinha de adoecimento dos adultos jovens que cresceram de celular na mão. Isso demorou, isso sacrificou uma geração, infelizmente. Porque precisou essa galerinha crescer com o celular na mão para você ver o que aconteceu. E a gente tem nas universidades hoje um alto índice de transtorno de saúde mental. O nosso cérebro está em formação até os 20, talvez 25 anos. E nesse período a gente aprende a interagir entre as pessoas. E o celular tirou isso completamente. A criança brinca, no que ela está brincando, eles até estão se ofendendo ali de vez em quando e eles têm um espaço de reparação, porque eu tenho uma outra pessoa ali real. Quando eu estou na internet, eu estou lidando, eu não consigo conceber que quem eu acabei de xingar ali é uma outra pessoa. Eu xingar você aqui tem um custo para mim isso. Né? Eu vou precisar lidar com a sua reação e isso é aprendizado de um negócio que chama função executiva. Função executiva é um nome horroroso, eu acho, porque né, fica uma coisa muito de executário, de depois você ser muito funcional, mas meio que é isso. Essa dinâmica de grupo entre pessoas, que eu preciso de um outro corpo, de um outro ser humano ali, é o que me dá entendimento de como é que eu devo funcionar na minha vida. Isso me dá resiliência, isso me dá habilidade de leitura do outro, isso me dá organização de pensamento, sabe? Isso me dá regulação emocional. A gente está enfrentando, ou enfim, tentando lidar com uma indústria que nunca existiu na humanidade, o tamanho do dinheiro e do poder de lobby que ela tem sobre todos os governos, sobre tudo. Então, assim, parece uma batalha muito solitária mesmo. E isso aqui que vocês estão fazendo é super importante que a gente está fazendo. Porque uma vez que, a nossa turma de amiguinho aqui não vai dar, não vou dar. Pronto, fica muito mais fácil. Porque tem um sofrimento na exclusão também, isso já é estatisticamente comprovado. Do grupo da escola, se um não tem, isso vai gerar um sofrimento de verdade. Porque é excludente. Eu quero só colocar assim, não é nenhum tipo de julgamento, né? Mas feliz que todos aqui não têm. Mas, por exemplo, na turma da minha filha, a grande maioria tem. Quantos tem 6 anos. Tem? 6. Então, ela verbaliza já para mim, por exemplo, mãe, mas por que? Se faz mal, por que não faz mal para os meus amigos? Né? Aí eu falo, filha, faz mal para todo mundo, mas existe uma maneira que cada família decide construir sobre isso. A gente tem que respeitar, mas eu quero que você entenda o meu lado. E é sobre isso que eu posso falar, sobre o que eu acredito, sobre o que são os valores para nós em casa. Mas eu vejo muito isso, assim, sobre essa comparação, né? Porque para ela, com 6 anos,
eu não saberia dizer qual é o nível de generalização que ela tem sobre esse assunto, no sentido dessa própria pergunta, mas faz mal só para mim? Porque ela tem a mesma idade que eu e tem. Parece que tá bem, né? Ela tá bem ali. Não é uma criança doente, né? Olhando a outra de 6 anos. Sim, ela olhando quem tem, ela fala, mas não acontece nada disso com ela. Não, mas eu acho que você... Virou um jacaré ainda, sabe? É porque não é agora, né? Não é mesmo. Mas de repente, quando você for num restaurante e você vê aquela mesa que tá todo mundo de celular, você pode falar, olha lá, tá vendo ali? Ninguém tá conversando. Não é legal que a gente tá aqui, que a gente tá pintando. Você pode trazer um outro lado também. Não é fácil, porque é muito sedutor. É um assunto do momento, é um grande trunfo para quem tem. E o malefício, ele não vem agora, né? Sim. Essa vida asséptica não vai existir, né? A tecnologia tá aqui, o celular tá na gente. Ou então, gente, estamos na hora de assistir televisão. E aí quero fazer uma diferenciação aqui. Televisão é uma coisa, tablet, celular completamente outra, tá? O que a gente fala de malefício de tela, hoje em dia, não se compara ao que a televisão fez nos anos 80 e 90. Que acho que tinha muito mais a ver com conteúdo inadequado, né? Do que com adicção, né? Com perda de função executiva, enfim. Com você perder desenvolvimento, tá? Sim, muito diferente. A TV, ela tá num ambiente aberto. Ufa! Não, isso, gente. Eu não sou a favor de zero tela, tá bom? Ai, bati tudo aqui. Zero tela, eu acho se a gente fala para os pais que tá tudo errado, tem que viver sem tecnologia. Perdemos, né? Essa vida não existe mais. E a televisão, ela é no meio da sala. Ela, geralmente, se a gente não liga o YouTube, os outros streamings, eles têm curadoria, eles têm indicação, classificação indicativa. Isso é completamente diferente de eu entrar numa rede social, de eu ficar aqui, ó, fechado, de ir pro meu quarto com o celular. O pior tipo de conteúdo é o vídeo curto. E a indústria já entendeu isso muito rápido, tanto é que o vídeo começa... Antigamente a gente tinha que dar play. Vocês lembram? Sim. A coisa foi acontecendo que a gente não foi nem percebendo. O feed é infinito, antigamente ele acabava, vi todos os meus amigos, acabou. Agora ele é infinito e o vídeo começa. Então você pode ficar nessa scrollagem e a gente fica... É um negócio dificílimo de sair. Vocês já sentiram essa sensação? De caraca, eu não vi nada, eu não lembro de nada do que eu vi. E eu não consigo sair daqui, porque a liberação de dopamina é muito rápida, que é o hormônio da recompensa, tá? Não é nem só do prazer, ele é da expectativa, ele é o hormônio da expectativa. Ai, veio, rápido, rápido, rápido. E aí eu passo a ficar com muito menos paciência, com muito menos capacidade de atenção. A atenção média dos adolescentes hoje em dia é de 90 segundos. Os DJs nas festas de formatura, eles fazem pupurri. Eles não tocam mais a música inteira. Não tocam uma música inteira mais. Isso é um fenômeno chamado atenção fragmentada. Vocês já perceberam isso também? De vai ler... Tá concentrada, de repente você pega o celular rapidinho, porque parece que você fala assim, nossa, já tá muito chato. É isso, preciso liberar um negocinho aqui. É o cérebro fazendo isso. Isso é extremamente viciante. E num cérebro muito jovem, eu acho que é uma batalha que vale a pena. E ela vai brigar, porque ela tá viciadinha nisso. Sabe? É um comportamento adictivo mesmo. Ela não vai conseguir ter... E isso foi uma coisa que a gente errou muito, que foi trabalhar, e o Jonathan Haidt deixa isso claro, foi trabalhar muito tempo consciência e autocontrole. Não funciona, gente. A gente precisa ter barreiras, a gente precisa ter regulamentações, precisa ter limites externos. Até a gente, assim, eu presto atenção muito nisso, tento... Eu não acho que a gente não pode pegar o celular perto dos filhos, porque a relação não é horizontal. Você é adulto, você tem responsabilidade sobre o que você está fazendo com você. A criança não tem condição, justamente porque o cérebro está em formação ainda, de ter crítica. Isso até os 25 anos, tal do córtex pré-frontal, que também apareceu bastante nas discussões. A criança não tem condição, por mais que você sente e fale. Você não vai conseguir assistir, você vai tomar remédio quando você for, você vai surtar na faculdade.
Não tem condição. A responsabilidade é nossa, totalmente, tá? Surta na faculdade, gente. Quando sai de casa, não tem pai nem mãe, não consegue lidar com o mundo. Eu sou filha de pais bem velhos, eu sou raspinha do tacho também, igual a Fabiana. E a minha mãe, ela já controlava a minha tela na época do Chaves, né? Eu sou da época do Eu também. Dragão, Eu também. né? Nasci em 80, então era os desenhos assim, Snoopy passava, Thundercats. Eu falo até hoje, mas que sabedoria? Conta pra gente. Então já sou. As crianças da década de 80 tinham outro nível de exigência, hein, também. Pum! Mãe, acabou a luz. Ela desligava. O disjuntor. Acabou, olha. Vem cá almoçar. Porque eu não ia comer se não acabasse o Chaves. Eu ia passar fome. Eu ia tomar banho. E aí, depois que eu cresci, filha, eu desligava o disjuntor. Todo dia acabava a luz. De tanto que eu assistia. Pior privatização da história. Olha, que sabe, ela não vai ter frente comigo. Mas, gente, foi inutilidade, porque a gente tem que ser meio radical, né? Porque senão não dá conta. Se todo você for levar na didática, você fica, meu Deus do céu, socorro. Não, só para acrescentar rapidamente, essa questão da dopamina, do real, né? É bem interessante como a indústria sabe disso. E por sinal, né, aqui no livro até aparece como as grandes marcas produtoras de conteúdo, Meta, Google, etc., trabalham dia tras dia vendo como eles conseguem captar Economia da atenção, né? Economia da atenção, impressionante. E é uma coisa estruturada onde que nem a gente hoje está aqui discutindo, eles estão discutindo qual que é o próximo passo para prender a atenção. Deixa eu contar uma coisa que eu fiquei muito chocada. Uma vez eu estava no Museu de Artes e eu vi uma instalação que ela recriava um experimento da década de 70 com aquele negócio do Vila Sésamo, aquele programa Vila Sésamo. Era assim, fofo, né? Mas veja o que eles faziam. Tinha uma televisão passando o episódio e aqui do lado tinha uma tela com figuras aleatórias. Toda vez que a criança desviava o olhar da tela para a figura, eles anotavam e editavam aquele pedaço do episódio. Então a gente acha que isso é novidade. Isso está sendo estudado, isso com crianças na década de 70. Me explodiu a cabeça. Isso. Ele já era manipulado. Claro que, né, tinha muito mais barreiras do que tem hoje. Tinha o horário que tinha que passar um negócio, você perdia. Mas não é uma indústria boazinha nem bobinha. Eles estão assim, ó, na nossa frente, nem recente. O impacto da câmera frontal é uma coisa assim, a gente nunca se viu tanto. E para as meninas isso tem um impacto enorme, a tal da selfie. E o algoritmo tem um negócio muito cruel. O algoritmo, ele percebe quando você está apagando muita selfie. E aí ele começa a te mostrar conteúdo de beleza e de corpo. Nossa. É assim. A gente entra na rede social achando que você controla o que você vê. Mas essas crianças, a gente não consegue saber o que vai acontecer com elas, né? 2010 até 2024, elas tinham uns 14. Quer dizer, elas têm mais, né? Quando elas pegaram o celular na mão, com 8 e 9. Outra estatística também legal da gente saber. Quanto mais cedo a criança ganha o celular, menor a percepção de felicidade na adolescência. Que triste. Eu achei isso muito triste. Ele traz essa estatística. Nada dá conta, perfeito. Mas pra vocês entenderem o tamanho do problema de saúde mental que a gente está falando em crianças e adolescentes. Em estudante universitário, isso aqui é tudo daqui. Tem um aumento de 134% de ansiedade, 106% de depressão, 72% de TDAH, aumento, tá? Nos diagnósticos, e 100% de anorexia. Nossa. Meninas de 10 a 14 anos, aumento de entrada no PS por automutilação, 188%. Uau. E a pior de todas, eu acho, é a do suicídio. De 10 a 14 anos, aumento de 91% nos meninos e 167% nas meninas, atingindo um número que nunca existiu na humanidade. Os meninos são mais sujeitos a suicídio,
até pela forma como se estrutura a masculinidade, né? A cobrança em cima deles e a falta de escape emocional. Mas as meninas, esse número absoluto nunca existiu. E isso aqui é rede social, gente. Assim, não tenham dúvida disso. A gente tem dificuldade, né? Eu tô com 44 anos, olho o negócio e parece que ai, que corpo é esse que eu não tenho? Imagina na cabeça das meninas. As meninas fazendo festa em spa, preocupadas com skincare, consultório de dermatologia lotado de lesão de pele de criança que faz skincare, que não é para fazer. Não existe como você saber que isso é a causa. Você faz uma relação. Causa e relação são coisas diferentes. Correlacionados estão. De 2010 até 2006, que foi quando entrou o smartphone e rede social foi aprimorando. Acho que TikTok é de 2016 e Instagram é um pouco antes. Mas você não tem mais nada historicamente que justifique isso. Nada. Que é mundial. Não é só aqui. A questão de desempenho cognitivo, os únicos países que escaparam foram os asiáticos. Eles não têm queda de desempenho cognitivo de uma geração para outra. Proibiram, né? Porque é muito regulamentado. Agora, o Ocidente, todos, principalmente matemática e português e interpretação de texto. A China tem umas políticas muito fortes para banir, né, para tirar para os jovens, Porque eles sabem, claro, né, o que acontece. É que não é essa questão de tipo tecnologia, não vamos utilizar, não, eles têm até, sei lá, O TikTok é deles, né? 10 anos na frente da gente em termos tecnológicos, mas com as crianças, não somente com as crianças, com os jovens, e o conteúdo que até a população consegue chegar acesso, aí que está o corte, porque eles TikTok Mas tem TikTok, é chinês, né? É chinês. Mas lá é proibido. Lá eles não veem TikTok. Porque sabem que não é. É a pior rede social de todas. Exatamente. De todas, Então, de todas. Porque é só vídeo curto, né? No Instagram ainda você esbarra num textão, fica nervosa. Tem que ler. Não lê até o final, né? Fala. Além da questão das redes sociais, que eu acho que é mais para as meninas, né? E o videogame para os meninos? Aí a gente tem coisas diferentes, igual televisão e dispositivos. Se você está online ou não. Isso é completamente diferente. Você jogar um Roblox. Um jogo com os amigos Também o videogame pode entrar nesse lugar afetivo da televisão, que eu assim acho é um negócio, um Mario Kart, um FIFA. Controla o tempo. Você pode liberar um pouco mais. 3 horas no sábado. Vou liberar 3 horas de videogame para essa molecada. Por quê? Porque tem um negócio do controle, tem que liberar a vez. Tem uma sutileza ali, mas que tem uma organização que eles fazem. Tem um revezamento, tem que perder. É diferente do Minecraft. Com certeza. Sim. Ou assistir um negócio na televisão ou jogar um videogame, tá? Tem gente que o pai, né, gosta até hoje, aí joga. Vai para esse lugar afetivo, isso não é ruim, isso não causa essa perda de função. Agora, obviamente, Roblox e Minecraft. Roblox, gente, não é um jogo. Roblox é uma plataforma, é um universo que milhares de pessoas estão lá dentro e criam salas de jogos lá dentro. Então você tá assim, eu fechei o chat, não interessa. Seu filho de 10 anos vai estar lá, vai ter um outdoor que alguém pôs na cidade lá com uma mensagem misógina. Vai entrar numa sala que vai ter conteúdo sexualizado, porque alguém montou o bonequinho lá com a bonequinha. É bizarro, gente. Roblox é um negócio que ou você senta do lado e você tá aqui. Não arruma essa confusão. Arruma outro jogo, tem tanto jogo. O Minecraft não vai para esse lugar, mas é um jogo infinito. A questão aqui agora é isso, assim. São jogos que você não zera. Não é a fase, o Mario, acabaram as vidas, tem que esperar. Não é. É construindo, então fica lá. Então esses vocês têm que controlar o tempo. Menino vicia muito em jogo. Constrói Lego, né? Se der, né? É que tem a coisa do pertencimento. Isso é muito difícil. Então precisou liberar alguma coisa? É isso, gente. Tá causando sofrimento. Eu vou ter que dar o celular.
Eu preciso ter uma ferramenta de controle parental que espelhe a tela e meu filho precisa saber que eu vou ler grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp de escola é um horror. Entre os alunos. Tem bullying pra caramba, tem violência, tem figurinha super inadequada. A gente precisa espelhar esses conteúdos. Mas é a privacidade. Não interessa. Ali não. Você quer privacidade, você pega o telefone e liga. Tá? Ali não. Ali você vai fazer parte, porque isso é segurança. E o que acontecer de crime ali, quem responde é você. É pai e mãe. Tá? Se tiver crime de racismo, homofobia, quem vai responder são os pais. Medo do futuro, né? Não é um lugar seguro mesmo. E é engraçado porque o celular ele entrou porque a gente foi ficando enclausurado. E a rua é muito perigosa. Não tem mais espaço de rua, de brincadeira. Então, o que é mais seguro? Meu filho dentro de casa com a tela. E aí a gente solta ele na Praça da Sé, né? Assim, sem nenhuma maturidade. Tem um dado, porque assim, eu tenho confrontado muito a questão de como é que a gente é como pais dessas crianças que estão pedindo tela. Porque essa indústria e todo esse advento das telas, ele casou muito bem com a nossa geração de pais, que é extremamente cansada e que optou por um tipo de parentalidade diferente dos nossos pais, menos autoritária. Só que a gente se perde na autoridade. Autoritarismo e autoridade são coisas diferentes. Esse tem sido o meu ponto agora. Eu não fico mais tanto falando do malefício das telas, porque é isso, mundo estatístico horrorosa, você vai para casa e faz o quê, né? Entra no banheiro e chora no banho. É da gente pensar, assim, o que é meu nisso? Não é culpa minha que isso está acontecendo, mas é minha responsabilidade como pai o que vai acontecer com meu filho. Então eu preciso assumir esse lugar de vilão perante as crianças e perante os adolescentes. Porque o nosso estilo parental tem muita dificuldade de lidar com o ódio dos nossos filhos. Porque isso remete ao que eu odiava a minha mãe, ferrou, tô fazendo igual a minha mãe. Eu queria ser muito diferente. A gente é muito diferente, a gente está muito ligado neles, a gente está abrindo espaço para diálogo. A gente tem momento de conexão. Mas a hora de dar o limite, a gente precisa ser mais firme. A gente precisa ter regra clara. A gente precisa lidar com a frustração deles. Isso não é trauma. Isso não é ódio para sempre. Sabe? Se eu tenho contraponto dos momentos de conexão. Não na hora de fazer o limite. Negociar tudo, explicar tudo. Tem hora, gente, que não, eu não quero e acabou. Autoridade. Porque quem resolve isso sou eu, não é você. Não é de igual, gente, não pode ser de igual. Tá? Vocês não podem entrar em todas as provocações. Vocês, eu, né, também, nós. Não podemos entrar em todas as provocações, em todos eles jogam coisa na nossa cara. Vocês têm que ficar firme. Fica firme e falar, eu erro comigo, mas eu já sou responsável pelos meus atos. Agora responsável por você sou eu. E a regra aqui é essa. Sabe essas linhas de criação positiva e respeitosa, né? Eu acho elas fantásticas, elas dão uma visão da infância muito mais humana, né, do que sempre existiu, mas elas criaram uma fantasia na nossa cabeça de que não haverá conflito, que a gente vai conseguir criar seres colaborativos. O nosso amor vai ser sempre percebido. E é o contrário. Isso, gratidão. Cadê a gratidão? Não tem, gente. Não é para ter, senão o filho não consegue se desvencilhar de você. Né? São coisas para a gente ir pensando, porque a gente espera muita retribuição dos nossos filhos, de todo esse cuidado e dedicação e estudo que a gente está tendo com relação à criação deles. Mas eu planejei tanto, mas eu dou tudo, mas eu sento no chão e brinco, minha mãe nunca fez isso. E na hora de ir pro banho, ele grita na minha cara, joga o brinquedo em mim. Sim, porque ele não tem maturidade. A tela, ela se aproveita muito dessa questão nossa de fragilidade de autoridade. E da gente ter medo de desagradar, de ser um pai... Assim, eu dei o celular porque precisava. Você tem que saber o que você está dando e se responsabilizar por aquilo. Então, você levou a sua maternidade para um outro lugar de responsabilidade. Tem que supervisionar. Então, assim, ele ainda é pequeno. Então, me parece que ele é uma criança colaborativa. Ele não sabe mexer. Eles vão saber mexer. Numa apresentação que eu faço, eu tenho uma tela de ícones de aplicativos que a gente nunca viu.
E eles todos conhecem todos. Então, assim, a gente achar que eles vão dar nó na gente, tranquilamente. E tem uma estatística da TIC Kids. Tem um relatório que sai anualmente, eu acho, aqui do Brasil, chama TIC Kids Online, uma coisa bem séria de pesquisa. E ano passado, eles soltaram que 50% dos pais que têm filhos com celular deixam a cargo da criança ou adolescente saber se aquilo que eles estão fazendo é seguro ou não. Tipo, filho, isso aí é tranquilo? Ninguém fica falando com você? Não? Ah, tá bom. Isso não pode. Isso é preocupante. Então, quando eu vejo as estatísticas de doença, eu fico preocupada. Mas quando eu vejo o nosso comportamento como pais, eu também. Porque precisa ter ferramenta de controle parental que espelha. O Family Link não espelha. Ele limita, você precisa liberar os downloads, mas você não sabe o que teve nas conversas. E eles apagam as coisas, né? Tem um que chama Custódio, que até... Vocês conhecem a Vanessa Cavalieri? Ela é uma juíza lá do Rio de Janeiro, da Vara da Infância. Ela andou viralizando, né? Ela cuidou do caso do estupro coletivo, mas ela viralizou antes, já. E ela fala muito de crime virtual e de como a gente tá, assim, viajando ainda, achando que tá tudo bem. E esses meninos de classe média alta, estão chegando a rodo na vara da infância. Porque é uma loucura, gente. E o conteúdo de rede social, ele desensibiliza. Ele é extremamente... O TikTok é o pior algoritmo que existe, porque não é você. O Instagram ainda tem uma coisa que você vai direcionando. O TikTok não, ele vai pela sua idade, pelo seu gênero. Meninos de 13 anos, é assim, coisa de 10 minutos, se você fizer um perfil de um menino de 10 anos, ele vai mostrar misoginia e violência, tortura de animal. Isso tá a rodo no TikTok. Isso vai desensibilizando os jovens. Precisa ter ferramenta de controle parental, tá? Vocês precisam ter conversa. Uma regra que eu gosto muito, que o Jonathan Haidt sugere, é não pode ir pro quarto. Não pode tela no quarto. Isso já inibe muita coisa, porque no que você está passando ali, você já deu uma olhada, né, no que está fazendo, escuta. Não tem a questão de atrapalhar o sono. Outra estatística horrorosa. 50% dos jovens do ensino médio dormem menos de 7 horas por noite. Metade. Que tipo de aprendizado que eu vou ter no dia seguinte, né? Que qualidade? Então, a questão do desempenho cognitivo está tanto relacionada à atenção fragmentada quanto à privação de sono. Isso está acontecendo, isso é 50%. Essa estatística não é brasileira, mas o Brasil é o segundo maior país do mundo online, né? Só perde para a África do Sul. Então, a nossa estatística com certeza é essa, né? Ou pior. Vai inibir isso, então. Você não vai conseguir ficar na cama, nenhum de nós deveria fazer isso. Tá? Nenhum de nós deveria deitar na cama. E a gente se perde, né? Você passa ali meia hora fácil. Você tem que ficar nervosa. Vocês têm que, assim, o tempo inteiro pensar: o que será que tá rolando lá? Preciso dar uma espiada. Tem grupo de WhatsApp de escola que vai entrar para conversar. Eu preciso ler o que tá acontecendo. Vocês entraram num lugar de muita responsabilidade. Vocês precisam assumi-la. Controlar tempo, controlar o que vai ver. É tempo de tela e supervisão de conteúdo. Tá? E regras. Putz, essa regra que eu fiz tá frouxa. Eu vou mudar, meu filho, porque não tá bom assim. A gente vai mudar a regra. Não tenho medo de fazer isso, tá? Isso é preservação dos nossos filhos. A gente não vai conseguir fugir. 14, 15 anos, a pressão é muito grande para ganhar o celular. Mas a gente precisa dessas conversas de orientação e a gente precisa olhar. Jovem é feito para transgredir regra. Há alguma recomendação de idade? O livro fala 14 anos celular. O livro não, né? Agora já 14 anos celular, 16 rede social. Isso. E 16. Gente, ainda assim, né? 16 nós somos tão inseguros, né? Se eu lembrar que Mesmo assim, 16 anos de cabelo. É muito agressivo o conteúdo, né? Para uma menina. Eu fico morrendo de dó. Já tem gente viralizada com essa idade, né? Já tem gente viralizada. Isso aí me dá até outro negócio. Uma coisa que eu percebi, isso foi uma experiência de mãe. E eu ligava para minha filha, às vezes, a Bia agora tá com 9 anos. Ela não tem celular. Mas eu viajava e ia ligar. E aí faz videochamada. E aí eu ficava, filha, não, para de mexer. Filha, ela estava muito mais interessada na imagem dela e ficava fuçando filtro do que conversar comigo. O que eu fiz?
Caiu a internet aqui. Desliguei e liguei. A gente bateu papo meia hora. Resolveu. Porque ela tá prestando atenção em mim, na conversa, no troca. Horrível essa palavra. Na troca, pronto. Na troca ali, tem pausa, tem espera, né? Então, presta atenção nisso. Eu sei que vô e vó gostam muito de videochamada. Faz um pouquinho e é que dependendo da idade da criança, ela ainda não tem condição do diálogo, né? Então, quer ver, faz graça e pronto. Mas dependendo da idade, faz muita diferença na qualidade do diálogo. E precisa de uma distância física, geralmente. Exato. Chega em casa, deixa o celular na mesa de cabeceira. E vai viver. Porque se fica aqui, ó, atravessa muito. E isso eu acho que é uma cobrança que eles podem fazer com relação ao nosso uso, que é pertinente. Porque isso você não tá nem lá nem cá. Se esse negócio é tão legal, minha mãe não sai, eu também quero um negócio desse. E fica cada um no seu, né? Eu acho que é um pouco isso. Às vezes a gente vai errar, mas é sempre bom revisitar um pouco. Tipo, como é que foi? Recalcula a rota. A distância física, eu acho... é a única que funciona. Porque esse negócio do autocontrole... O bloqueiozinho, aí você libera mais. Mais 15 minutinhos. Ai, eu coloquei isso, às vezes eu fico. Vai liberar por hoje. Com as minhas pacientes, às vezes no consultório, eu falo, você conversa com as mães? Com as mães dos amiguinhos do seu filho? Porque a segurança do seu filho é a regra mais frouxa do amiguinho com relação à tela. Boa. Sim. É isso, porque uma vez que foi na casa, é a regra mais frouxa do amigo, tá? Porque não vê nada na sua casa, tudo é controlado. Foi lá, viu uma cena de pornografia. Não dá pra dizer. O estrago tá feito. Então é muito legal conversar, puxa esse assunto, seja a mãe que fala disso. Em São Paulo, tem uma escola que lançou o movimento Desconecta. E algumas escolas... vocês têm comissão de pais aqui, né? Eu já faço parte do movimento Desconecta. Estou tentando estruturar para trazer para cá. Perfeito, é isso. Eu ia fazer essa sugestão. Entra lá, porque eles vão dando todas as etapas. Existe um acordo... É simbólico, né? Mas a assinatura de um acordo de só dar o celular a partir dos 14 anos. Isso na escola da Beatriz a gente conseguiu uma adesão bem legal. É simbólico, mas você entende que você não está sozinho. Você faz um gesto que é para falar da união mesmo, desse acordo. E abre, né? Eu acho que o mais importante é isso, é abrir um espaço de conversa, tipo, como é que você está fazendo aí? Que não estou dando conta aqui, sabe? Que não tá mesmo. E acho que isso é uma questão de apoio. Justamente essa troca de estratégias. Como você fez, nossa, que legal, vamos tentar. Até aquilo que você falou, né? Assim, seu filho, né, já sozinho, não tem irmão para brincar, mas o que pode substituir, né? Aquele tempo de tela dele, né? Que ferramentas que a gente pode usar, o que a gente pode dar para os nossos filhos fazer nesse momento? Falar não ajuda nada, né? Exato. O que eu substituo, né? Exato. Como que... Até porque eles vão precisar reaprender sobre tédio e criatividade. Tem uma característica geracional também, né? Não adianta a gente já querer que nossos filhos sejam iguais a gente era quando criança. O mundo está completamente diferente. Então, tem uma coisa que a gente vai precisar tutelar um pouco. Tipo, tem esse negócio aqui, vai começando... Eu vou entrar numa reunião, sabe? E dali a pouco a gente se fala. Daqui a pouco eu venho aqui, começa esse quebra-cabeça. Comprei um pogobol aqui, vai pulando. Já venho ver se você aprendeu esse negócio. Sabe? 250 conto tá um pogobol, gente. Que absurdo. Fiquei indignada. Mas gasta, né? Porque essa geração, uma outra característica interessante e triste, é uma desconexão absurda com o corpo, com questão de força e de coordenação. Teve um educador físico aqui da Unicamp que estudou força muscular e tem um prejuízo muito grande nos adolescentes de hoje. Então, também pensar em coisas que mesmo dentro de casa, falei do pogobol, mas ele veio desse jeito. É muito cognitivo, é muito cérebro, e não tem uso do corpo. Doutora Andréia, queria te agradecer muito. Todas as suas colocações foram muito valiosas.
Acho que não só embasou, como completou muito além da nossa expectativa. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado, André. Muito obrigada. Obrigada, eu que Por agradeço. trazer esse tema e esse livro, foi muito bom. E obrigada para todo mundo. Obrigada. Ah, comprem, leiam o livro. É, Esse tema é muito